E você, depois que você entrou nessa jornada, você largou a fisioterapia? Não, Não? não, E não. até hoje? Até hoje sou fisioterapeuta, eu tenho trabalho num consultório, na realidade eu sou especialista em obesidade e transtornos alimentares, que eu dei uma fugida da fisioterapia clássica, trabalho com endocrinologista há 20 anos e eu não consigo largar porque também é uma outra paixão. Então aí eu vou estudando as duas coisas paralelamente e gosto muito das duas coisas. Além de tudo, sou mãe de 2 adolescentes. E como que você consegue conjugar tudo isso? Conta, qual o segredo? Amor, é só isso que me move. Eu acho que a única palavra que eu posso falar assim, o que te move é o amor. Porque nada que se a gente não for apaixonado por aquilo que a gente faz, nenhum dinheiro do mundo paga. Então, lógico, eu não consigo ainda largar a fisioterapia, né, para ficar só trabalhando como sommelier, mas não é só porque eu não consigo. Eu acho que tem um quesinho de amor aí que me impede de fazer assim. Bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio 1% Melhor. Sou Raquel Couto e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa super especial que fala de um tema que eu sou apaixonada, então temos muito que aprender. Ela é sommelier, Wanda Mendes. Muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui para esse bate-papo. Eu que agradeço esse convite incrível, porque falar de vinho é sempre uma delícia e se deixar a gente passa a tarde inteira aqui. Nossa, eu sou apaixonada. É muito gostoso. É eu falo que é uma bebida mágica, porque além dela fazer uma harmonia entre as pessoas, porque ninguém briga tomando vinho, ninguém discute tomando vinho, porque ela inebria de uma forma muito gostosa. Então, o papo sempre flui muito bem. E me conta uma coisa, Wanda. Como que você chegou, né, a ser sommelier, né? De onde veio isso? De onde surgiu essa vontade? É desde criança? Isso foi com o tempo? Como que é essa história? É uma história muito gostosa, porque eu nunca fui de beber. Eu nunca fui uma adolescente que bebia. A bebida não era uma coisa que fazia parte da minha vida. Mas todas as vezes que eu ia em algum local e que as pessoas estavam tomando vinho, eu tinha muito interesse em ver. Eu sou da época ainda dos vinhos de garrafão, que ninguém falava muito em complexidade de aroma e de sabores, mas eu via que aquela bebida era uma bebida diferenciada. E aí, com o passar dos anos, nos idos de 1980, teve a febre do Liebfraumilch alemão, vinho da garrafa azul, que era lindo e que todo mundo adorava. Era um Riesling de uma qualidade muito inferior, porém ele ganhou todo o coração do brasileiro. Então era um sinônimo de status, né? A pessoa que queria fazer gracinha para a namorada comprava um vinho de garrafa azul. Então, nesse momento desse vinho, eu comecei a entender que aquilo ali tinha um algo mais. E com o passar dos anos, os vinhos foram chegando e tudo, e eu sempre buscando alguma coisa nova. Me formei em fisioterapia. Durante a faculdade, a gente não tem dinheiro para ficar tomando vinho, né? Então, a gente toma nada, porque eu não era de beber. E formei e comecei a me interessar mais. Então, todas as vezes que eu queria compartilhar alguma coisa interessante, vinho acompanhado. Então, depois de um certo tempo, eu falei, gente, eu preciso estudar sobre isso. Porque eu sou muito curiosa, eu sou uma pessoa que gosto de ir a fundo nas coisas que realmente me interessam. E aí eu comecei a estudar, falei, nossa, para eu entrar nesse mundo, eu preciso fazer mais degustações. E aí, fiz um curso chamado W7, que é uma escola de especialistas em vinho. É o Wine Spirits Education Trust. Então, a gente estuda também de destilados. E que destilado também é uma outra paixão, mas é só o whisky. E aí, aí eu comecei a estudar.
E com o passar do tempo, eu comecei a ministrar os cursos e achei por bem também fazer um curso de sommelier básico Uhum. da Associação Brasileira de Sommelier, né? Porque aí eu me integraria, inclusive, no serviço. Uhum. E aí foi isso. E tô aí nessa brincadeira séria há uns 10 anos, mais ou menos. Já tem estudo? Já tem uns 10 anos. E você, depois que você entrou nessa jornada, você largou a fisioterapia? Não, Não? não, E não. até hoje? Até hoje sou fisioterapeuta, eu tenho trabalho num consultório, na Aham. realidade eu sou especialista em obesidade e transtornos alimentares, Uhum. que eu dei uma fugida da fisioterapia clássica, trabalho com endocrinologista há 20 anos Uhum. e eu não consigo largar porque também é uma outra paixão. Então aí eu vou estudando as duas coisas paralelamente Uhum. e gosto muito das duas coisas. Além de tudo, sou mãe de 2 adolescentes. E como que você consegue conjugar tudo isso? Conta, qual o Ai, segredo? amor, é só isso que me move. Uhum. Eu acho que a única palavra que eu posso falar assim, o que te move é o amor. Uhum. Porque nada que se a gente não for apaixonado por aquilo que a gente faz, nenhum dinheiro do mundo paga. Uhum. Então, lógico, eu não consigo ainda largar a fisioterapia, né, para ficar só trabalhando como sommelier, mas não é só porque eu não consigo. Eu acho que tem um quesinho de amor aí Aham. que me impede de fazer assim. Mas é um processo. Hoje eu trabalho só 2 dias na semana Uhum. como fisioterapeuta e o resto do tempo todo dedicado ao vinho. Se tá dando certo, se você consegue conjugar e Uhum. fazer de uma forma produtiva para ambos os lados, tá tudo certo, Tá né? tudo certo, exatamente. E me conta uma coisa, quando a gente fala sobre vinho, Uhum. cada vinho comunica algo. São comunicações diferentes, né? Uhum. Como que é isso? Como que é essa comunicação do vinho? É através do tipo de uva? É através, né, o que é que faz a diferença? É interessante essa pergunta porque é uma conexão que existe em cada momento. Uhum. Eu tenho um sommelier muito, muito joia que chama Ricardo. Ele fala isso, que vinho são 3 momentos. É bolso, são 3 etapas: Uhum. bolso, gosto e momento. Uhum. O bolso, que é aquilo que dá para você comprar e tá tudo certo. Gosto é aquela história, não adianta você vir com vinho branco se eu só gosto de vinho tinto. Uhum. E momento, não adianta a gente vir com vinho extremamente encorpado na beira da piscina. Uhum. Então, tem essas coisas que a gente precisa entender. O espumante, por exemplo, é um vinho, né? O vinho espumante, e ele é um vinho festivo. Então, as pessoas não costumam a usá-lo no dia a dia. Eles Sim. buscam o vinho para a festividade. Então, eu acredito que cada momento ele tem o seu vinho específico. Uhum. Eu falo isso muito nos meus cursos, que as pessoas provam um vinho em determinada época, num dia maravilhoso, que está ali compartilhando com amigos, e que o papo tá bom, a música tá boa, a comida tá perfeita. Você tira uma foto daquele vinho e fala assim: esse foi o melhor vinho da minha vida. Uhum. Vou comprar outra garrafa. Aí você vai lá, compra, Não é a mesma coisa. abre, chega em casa, guarda, fala assim: nossa, hoje eu vou abrir aquele vinho que foi tudo. Você abre e fala assim: gente, por que eu achei esse vinho aquilo tudo? Uhum. Né? Então, isso é muito legal porque realmente tem momentos específicos para se tomar vinho, mas o que eu quero é que todo mundo tome vinho a Uhum. qualquer momento. E o que é que cada uva comunica? Porque tem a Cabernet, que é a mais encorpada, Uhum. e aí a gente tem várias. Tem as misturas, que fazem Sim. várias misturas, os vinhos que são várias misturas. O que cada um comunica, assim, no básico? No básico, eles comunicam complexidade de aromas e sabores. Uhum. Então, por que eu gosto mais de Cabernet Sauvignon e menos de Carmener? Porque a uva Cabernet Sauvignon, ela tem uma característica de sabores e de aromas que agradam a um paladar. Uhum. Porém, a gente não pode pensar somente na questão da uva. O vinho é tão complexo, eu falo que são várias variáveis, porque dependendo de onde essa Cabernet Sauvignon é plantada,
ela vai trazer uma complexidade de aromas e sabores diferentes. Então, quanto mais quente o clima, mais alcoólico esse vinho, mais frutado esse vinho. Então, a gente precisa saber, além do que a gente gosta de cada uva, o local que ela é plantada. Então, a gente só tem que pensar o seguinte: cada uva ela tem a sua característica básica, que são as características físicas dela, que, por exemplo, um Cabernet Sauvignon, vamos nela de novo, ela remete a frutas negras, o aroma, um sabor de pirazina, que é um sabor de um pimentãozinho verde, ao passo que a Merlot, por exemplo, é muito mais frutada. Traz uma fruta vermelha, uma fruta negra, porém não tem muito esse sabor de pirazina. Então, uma uva nesses blends, uma completa a outra também. Então, depende muito, assim, quanto mais a casca é tinta, mais tânico vai ser esse vinho. E a gente tem milhares e milhares de espécies de uvas e fica longo. E aí me conta uma coisa, por exemplo, vamos supor, tem personalidade, tem algum estudo que fala o seguinte: determinada personalidade gosta mais de Cabernet, determinada Cabernet, ou Merlot, ou não, ou assim, a pessoa mais experiente no vinho, o paladar dela vai mais para determinada uva, ou isso aqui eu tô viajando geral. Não tá viajando geral, mas não tem da personalidade, mas tem a questão do degustador. Então, a gente tem 3 tipos de degustadores: os degustadores sensíveis, é aquele degustador que não toma café sem açúcar em hipótese alguma. O degustador mediano ali, aquele que gosta do meio amargo, mas que gosta do doce, mas que fica ali no meio doce e no amarguinho, tranquilo. Toma aquele café mais forte, porém com açúcar. E temos o degustador, que é aquele degustador que gosta de coisas mais amargas. Então, vai muito pela tolerância. O pouco tolerante e o muito tolerante. E nesse espectro, a gente consegue definir quais as uvas eles vão gostar mais. Tô curiosa. Então, Peraí, uma de cada um. Um de cada um. Por exemplo, aquele degustador que gosta do cafezinho, do leite com Nescau, né, leite com chocolatado, ele vai gostar de um vinho meio seco. Ali um primitivo, um Zinfandel, vai gostar dos vinhos verdes com uma acidez, mas com açúcar residual. Então, não adianta eu chegar com um vinho extremamente tânico para esse degustador. O degustador mediano vai gostar de muita coisa, porém, ele não vai lá nos taninos muito presentes. Então, ele vai gostar ali de um Merlot, de um Cabernet, vai gostar muito dos vinhos do Alentejo, dos vinhos da região do Douro, que são vinhos que trazem um Zinfandel mesmo, que é o primitivo, também entra nessa cartela aí. Ele vai gostar desses vinhos de uma forma bem tranquila para ele. Ao passo que o degustador que tem esse paladar mais tânico, que no meu caso sou eu vou gostar de um Taná, de um vinho extremamente tânico, eu vou gostar de uns Bordeaux, né, da região de Bordeaux, bem tânico. Então, eu busco vinhos muito encorpados, menos frutados. Então, o Petit Verdot, que é uma uva que traz uma complexidade de taninos também, que são taninos macios, porém muito presentes. E é um vinho robusto, que a gente chama. São os mais fortes. Os mais fortes. A gente vê muito também essa questão de, né, igual você está colocando aí, do gosto. E existe muito as pessoas que entendem, consumidores, os que dizem que entendem, e os que não entendem nada. Adoro esses! Como que o sommelier comunica com seu cliente? O sommelier, ele precisa entender o cliente, porque é muito interessante. Geralmente, as pessoas que sabem um pouco mais, elas não brigam. Elas não vão discutir com o sommelier. Geralmente, eles não discutem. Eles têm a sua ideia. Mas não discutem no seguinte sentido: eles aceitam Não, eles nem perguntam às vezes.
É muito difícil isso. Quem assim, entende. Quem entende. O sommelier já traz o vinho para ele. Ele já pede, já traz, ele Aham. não precisa muito de ajuda. Uhum. Ao passo que aquele que acha que entende, ele discute com o sommelier. Como assim? Dá um exemplo. Ai, é muito interessante. Então, assim, existem muitos mitos e verdades, né? Que, Aham. assim, muitos mitos no mundo do vinho que eles acreditam piamente que isso é verdade. Me conta um. Então, o fundo da garrafa, por exemplo. O fundo da garrafa, ele tem aquela perfura o buraco no fundo Aham. da garrafa. Aquilo é uma graça, porque várias vezes eu já peguei pessoas chegando, pegando a garrafa e colocando o dedo no fundo da garrafa e falando assim, esse vinho aqui é bom. Pronto. E não, E não é assim realmente que não você é pega. assim que Uhum. as coisas acontecem. Né? E eles discutem, não, você não sabe que o fundo da garrafa diz tudo sobre o vinho? Aí eu falo, mas como? Ele fala alguma coisa, ele fala que o produtor resolveu investir um pouco mais nessa garrafa porque o produto é melhor. Uhum. Mas não significa que o vinho que não tenha nenhum fundo seja ruim. Ah, tem outra então, outro mito, que você falando aí eu já veio. A rolha. Ah, essa é ótima, essa é maravilhosa. Eu tenho outra depois para falar também. Essa da rolha é maravilhosa, porque a gente tem que lembrar que a rolha é uma coisa complicada de se ter, né? O sobreiro é uma árvore que a gente que se produz a cortiça. Ela tem muito no Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, porém 50% dessa produção é em Portugal. Uhum. E a primeira colheita dessa cortiça acontece com 25 anos depois que essa árvore é plantada. E depois disso, a cada 9 anos. Uhum. Né? Então, com o consumo do vinho aumentando mundialmente, não tem rolha para todo mundo. Então, eles tiveram que inventar um fechamento que fosse possível para que esse vinho não oxidasse, não perdesse os aromas e sabores, e fosse para o mercado de uma forma íntegra. Uhum. E aí fizeram o screw cap, que é a tampa de rosca, e todo mundo acredita que vinho de tampa de rosca é ruim. Eu era uma. E eu descobri isso, gente, no curso que eu fiz com ela. Inclusive, Tá vendo? essa informação sobre a cortiça. A cortiça, foi isso mesmo. E aposto que quando você chegou no curso, você chegou armada de muitos mitos que foram tirados lá, não é isso? Sim. Pois é. E qual que é o outro? Você Não. falou que tinha outro. O outro, gente, é as harmonizações, né? A harmonização é sempre uma dificuldade e as pessoas acreditam que elas estão fazendo certo e tá tudo certo. Mas é o que eu falo, se tá bom para a pessoa, tá tudo bem. Então tá tudo bem, se ela quer que seja assim, ok. Uhum. Aí eles usam muito comer comida japonesa e o vinho tinto, né? O Malbecão, bem potente. Então isso também é uma falha gigantesca que o pessoal usa muito. E um outro, esse é mito mesmo, é o vinho quanto mais velho, melhor, né? Esse mito doeu. E esse foi assim, muitos e muitos e muitos anos se acreditou que isso fosse verdade. Então eu tenho grandes amigos que falam assim, nossa, eu tenho um vinho lá em casa que nós precisamos abrir, ele de 1998. Já virou vinagre há muito tempo. Eu falo, por que você não abriu na hora certa? Porque agora não vai resolver. Porque 95% dos vinhos, 98% dos vinhos vinificados no mundo são de consumo ligeiro, até 10 anos. Ah, isso doeu, porque aí cai por terra aquele ditado, né? Quanto mais velho, melhor. Até a gente, né? Fala, não, tô igual o vinho, tá vinagrando. Exatamente. Ai, ai. Tem outro ponto também que eu acredito que as pessoas fazem muito errado. Isso também eu aprendi, gente. Não necessariamente você precisa guardar a garrafa deitada. A garrafa, o correto é em pé, né? Principalmente de tampa de rosca, sempre em pé. Isso é sempre assim. E os de rolha, isso é um estudo super recente que fala que, eu até tenho esse estudo, se alguém quiser depois eu mando, que a posição horizontal, ela não altera muito
em relação ao envelhecimento do vinho. O que altera realmente é luz e calor. Então, o vinho não gosta de lugar quente, muito menos iluminado. Ou seja, a adega cheia de frufru, esquece, né? Esquece. Então, hoje as pessoas colocam muitas luzes na adega porque fica lindo, né? Fazem a adega em casa, enche de luz de LED, fica lá. Tudo bem que seja na hora que a visita está lá. Mas durante todo o tempo ela tem que ficar apagada. E principalmente climatizada. O escurinho é o ideal para o vinho. Olha que interessante. É. A gente estava falando, né? Você estava contando que você continua aí com a questão da fisioterapia e há 10 anos com sommelier. Vem de quando essa questão de ministrar cursos ensinando sobre o vinho? A questão de ser sommelier, eu falo que é tão interessante porque eu nunca trabalhei na noite, né? E eu falo que eu tenho, assim, meu total respeito pelos colegas que trabalham na noite, porque não é uma coisa fácil. Sim. Então, você trabalha enquanto está todo mundo divertindo e, principalmente, a gente tem que, assim, eles sofrem uma pressão muito grande porque é um serviço muito pesado. E aí eu nunca tive esse desejo, eu queria saber muito bem o serviço, mas nunca tive o desejo de trabalhar como sommelier em restaurantes. Então, por exemplo, eu faço cartas de vinho, mas eu não trabalho no restaurante. E aí o meu desejo de compartilhar conhecimento é muito grande. Então, os cursos vieram para suprir essa demanda minha, que eu sempre gostei. Então, adoro sentar e falar sobre, e dividir, sabe? Falar muito. E as pessoas me ligam à noite num restaurante, me mandam mensagem de WhatsApp lá em casa. Wanda, tô aqui, o que eu peço? Eu adoro isso. E é uma forma também de eu conseguir fazer trazer para perto de mim pessoas que têm o mesmo interesse que eu. Então, a gente compartilha essas coisas boas. E assim. como que você faz para conjugar tudo? É preciso de muita resiliência e muito planejamento para conseguir atuar como fisioterapeuta, como sommelier, estudando tudo e ainda oferecendo curso. Como que você, né? O que você faz? Até respira, né? Eu tenho um planejamento, assim. Eu acordo sempre de manhã cedinho, as minhas meninas vão para a escola, eu vou para minha atividade física, volto, depois eu dou uma estudada, eu sempre estudo um período da manhã, eu preciso estudar. Então, alguns dias eu estudo a fisioterapia, alguns dias eu estudo tudo do vinho, porque todo dia tem novidade, né? Não tem jeito da gente não estudar. E aí eu me organizo mesmo. Eu tenho essa questão as meninas estão maiores agora, por isso que eu tenho feito muito curso mais à noite, que elas já conseguem ficar um pouco mais tranquilas em casa, sem a minha presença. Mas eu vou me organizando mesmo e tenho esses cursos geralmente às quintas-feiras, então eu não me programo. Aos fins de semana, geralmente eu não faço nada. Aí eu dou muita atenção para elas. E vou patinando e vai dando certo. A complexidade, ela é grande, né? Quando a gente pensa aí sobre essa questão é tudo, né? Uva, é temperatura, a complexidade é muito grande, demanda estudo, né? E assim, eu acredito que quanto mais você estuda, aquela sensação de assim, meu Deus, menos eu sei. Eu falo isso sempre. Assim, eu trocaria hoje tudo que eu sei por um terço do que eu não sei. Porque é muita coisa. É muita coisa. Então, se a gente pega principalmente as regiões ali de Champagne, né, as regiões da França que ainda tem a dificuldade da língua, porque o inglês, o espanhol vai muito fácil. Mas a hora que a gente começa a estudar a Alemanha e a França, que a dificuldade da língua com conhecimento, e são pequenas regiões, tudo é muito complexo. Então, a gente precisa ter a cabeça, né? Tem que guardar isso tudo. Tem hora que dá uma... Opa! E, inclusive, até eu falo que é tão complexo que até uma uva tem vários nomes, né? Então, tem vários? Tem. A Tempranillo, por exemplo, na região do Douro é Tinta Roriz, na Espanha ela é Tempranillo e na região do Alentejo ela é Aragonês.
É a A Mas assim, não mesma é porque uva. tem aí patente, Nada, a porque a champanhe mesma. tem, né? Champanhe tem, mas o champanhe é região. A mesma uva. Então, por exemplo, a Primitivo, que é Primitivo na Itália, é o mesmo DNA da uva Zinfandel, que é plantado nos Estados Unidos, na Olha Califórnia. só. Então, além de tudo, a gente tem essa tem um quezinho a mais para complicar mais a nossa vida ainda. Então, é isso. Agora, é interessante porque, assim, a gente é criado muito naquela coisa de olhar para fora, no Uhum, seguinte sentido: nossa, um vinho francês, um vinho italiano, né? Chega aí. Tem muito essa questão do olhar para fora. uhum. E a gente sabe que o Brasil tá Beleza. produzindo vinhos riquíssimos. Uhum. E é uma surpresa, assim, quando lá atrás, quando eu falei, gente, mas será que vai dar certo? E tá tendo resultado, né? Ah, e isso é muito, é uma questão muito histórica também, porque Uhum, o paladar do brasileiro é um paladar adocicado. Né? O brasileiro adora um quindim, adora um doce de leite, adora coisas muito doces. A bebida que mostra a cara do Brasil é uma caipirinha, então ela tem açúcar também. Então, isso é muito clássico do brasileiro. Então, lá no início de tudo, vinificava-se vinhos suaves, que uhum, são vinhos feitos de uma espécie de uvas diferente da espécie de uva das uvas que fazem vinhos finos. Então, por exemplo, a espécie de uvas que faz os vinhos finos que a gente está acostumado a tomar, né, é as uvas vitis vinifera, que são as uvas europeias que a gente uhum, chama. E o Brasil vinificava muito vitis labrusca, ou uvas americanas. Que é que faz o suco de garrafão? uhum, O suco integral que a gente toma e os vinhos de garrafão. Esses todos que a gente está acostumado e que isso foram anos e anos produzindo só isso. uhum, Então, com a abertura lá na década de 80, as pessoas que eram abastadas, elas viajavam para fora, né, iam para o exterior, tomavam vinhos finos que eram diferentes dos vinhos que eles encontravam aqui. Quando eles chegavam, eles falavam assim: o vinho brasileiro é uma porcaria. uhum, Então, existia um preconceito de uma classe dominante que fazia a cabeça de todo mundo. uhum. Porém, com a ampliação desse mundo vinífero, né, as coisas foram crescendo, o Brasil se encontrou que existe um local de plantação de uva, de vinificação, e depois a gente entra nisso, porque senão nós vamos ficar aqui até a vida inteira, que existem os paralelos que são possíveis à vinificação. E o Rio Grande do Sul está dentro. Então, eles começaram a trazer uvas europeias para plantar ali na região Isso é de quando, Isso é exatamente? do início dos anos 80. Uhum. Então, assim, é bem novo, né? Então, é muito Mas novo que essa começou a história. ganhar corpo mesmo foi depois Agora, de 90, 2000, né, hum, talvez. 2000 e bolinha já, mais Aham. para frente. Então, aí acreditava-se que esse vinho era um vinho ruim. Só que é o que o brasileiro estava acostumado. Pra você ter uma ideia, hoje o Brasil consome 3,5 litros per capita ano. 3,5 litros per capita ano de vinho. Uhum. Desses 3,5 litros, 1,8, 2, salvo engano, é vinho de suave ainda. Então a gente tem muito que crescer, né? Uhum. Porque o consumo disso era muito menor pré-pandemia. Pós-pandemia cresceu assim exponencialmente esse Então valor. tem essa diferença. Tem, pré-pandemia e pós-pandemia, o consumo do vinho cresceu absurdamente. Eu volto nessa história depois para te contar melhor. Mas para a gente finalizar a questão do Aham. vinho suave. E aí o brasileiro acreditou que o vinho não era tão bom. Só que a gente tem feito de 2000, no final de 1990 para cá, 1990 e poucos para cá, a gente tem feito vinhos incríveis. Uhum. Incríveis. Então, assim, temos.
Tem uma vinícola maravilhosa no sul, que eu gosto muito, é uma vinícola boutique, chama Chamon Garbin. O Douglas é o enólogo, ele vinifica vinhos de uma forma clássica, da mesma forma que é vinificado na Europa. Olha. Só que a produção da uva dele é muito boa. Então, a qualidade da uva é muito boa e faz vinhos incríveis. Uhum. Então, a gente tem, assim, milhares de bons vinhos no sul. Então, a gente tem a Miolo, que está fazendo coisas incríveis, Casa Valduga, que são as mais conhecidas. Lídio Carraro faz vinhos maravilhosos. Então, assim, a Mitier, que é uma vinícola boutique também. Então, tem muita coisa bonita, fazendo muito bem, só que o brasileiro ainda não acredita. Ele Sim. prefere pagar um pouco mais caro num vinho menos bom. Porque é o Barolo. Não, até mesmo do Chile, Sim, pior. eu tô brincando aqui. Exatamente. Não, eu tenho um Barolo. Não, pois é, eu tenho aqui um Gran Reserva chileno. E aí a gente pensa que a gente tem vinhos muito melhores no Brasil, que entregam muito mais, mas as pessoas não têm coragem e falam assim, não deve ser lá essas coisas. Então a gente tem um longo caminho a percorrer aí para falar de Brasil, porque tem muita coisa boa. Certa vez, Wanda, eu vi uma história, lendo assim, né? Que contando o seguinte, degustação completamente às cegas. E aí, tipo, aquele vinho top e outro completamente desconhecido. Uhum. O desconhecido ganhou. Eu adoro quando você perguntou aquela hora de pessoas que entendem muito, que a gente precisa algumas vezes fazer umas pegadinhas. Eu adoro fazer degustação às cegas, porque geralmente o vinho mais caro não é o escolhido. Interessante. Geralmente é isso, mas é engraçado e não é pela questão de qualidade, porque o meu grande gargalo enquanto profissional é você saber que o vinho está equilibrado, mas ele não te agrada ao paladar. Isso acontece comigo direto. Eu tenho que saber que o vinho é equilibrado, que ele tem boa qualidade, deixando o meu gosto pessoal de lado. Então, isso acontece muito, não? é muito desafiador. Porque acaba Muito que dá uma desafiador. tendência aí, né? Daí as pessoas gostam muito de tomar rótulo, né? Elas não tomam vinho. Então, elas acham que o vinho caro, ele é bom. Todo vinho caro, ele, em termos de qualidade, ele tem que ser muito bom. Sem sombra de dúvida. Porém, se vai agradar ou não ao paladar, é outro assunto. Porque o paladar é muito individual. Entra muito na questão da marca também, né? Sim. Muito se vende, às vezes, mais pela marca do que pela própria qualidade. Sim, sim. E aí acontece muito de pessoas aproveitarem esse momento e ainda fazer muita falsificação, trazer vinhos de forma indevida. Então, isso é um grande leque aí, complexo do mundo do vinho que a gente esbarra sempre. Em relação a outra comunicação que traz aí, né? Eu falo assim, para quem não entende tanto, isso facilita o que eu vou te perguntar. Claro. Que é a questão das pontuações. É outro Então, problema. assim, quem não entende tanto, você vai na pontuação. Agora, isso realmente, o que eu tô falando aqui é uma besteira, isso é um mito, lá vem, né? Porque meu assim, Deus. na minha cabeça eu não Gente, entendo, deixa eu buscar a deixa eu- pontuação do vinho. No aplicativo, né? Que você tá falando ou a dos... Tem Não, duas coisas. a do vinho A mesmo. do selinho. Do selinho. É um outro grande problema. Nós tivemos um vinho nacional que ganhou como 5º melhor do mundo. Qual que foi? É o Casa Perini Moscatel. Uhum. Foi um sucesso de venda. Tivemos um outro também, que foi o Toro Louco, na safra 2013, que falou que era o melhor vinho do mundo. Porém, eles não colocam que era na categoria até R$50. Tá. Então as pessoas compravam aquilo e falavam, uau, esse vinho é o melhor do mundo. Só que existem... É muito difícil a questão desses concursos. Porque esses concursos é muito caro para participar. Então, não são todas as vinícolas que vão.
Então, dentro daquelas vinícolas que estão dispostas a mandar uma amostra para a Europa, eles pagam para participar, eles pagam para enviar as amostras em euro, geralmente, e eles pagam para poder mandar uma pessoa para participar desse concurso. Uhum. Então, se a gente pegar em 1000 vinícolas, 10 vão fazer isso. E as 10 vão ganhar rótulo, vão ganhar medalha. Elas já estão lá. Uhum. Então, esses concursos também... É mito? É mito? Existe. Tem uma era, a gente fala que é a era Robert Parker, que Robert Parker foi um mito no mundo do vinho em relação a dar notas para esse vinho. Então, o vinho era 90 Parker. Só que ele tinha um gosto pessoal que as pessoas começavam a vinificar de uma forma para agradar Parker. Então, aí os vinhos ganhavam realmente. E tudo que ele falava era sucesso de venda. Porque é mais fácil para o consumidor final olhar e falar, não, essa aqui facilita. Mas existem alguns jurados, assim, e alguns críticos de vinho que eles dão as notas e realmente são notas boas. Mas são poucos, a gente não pode generalizar. James Suckling, por exemplo, é um cara que a gente pode seguir de olho fechado. Você tá me deixando frustrada aqui, ó. Tanta coisa que eu falo assim, vai facilitar minha vida, tá piorando. É igual o tal do aplicativo, né? Tem tal de um aplicativo que é muito legal. Mostra valor, mostra tudo. Valor, nota. Só que a gente tem que lembrar que é um valor de uma região que não tem substituição tributária como temos em Minas Gerais. Então, ele vai partir com menos de 30% do que ele custa em Minas. Então, já temos um gargalo aí. O outro problema, quem avalia esse aplicativo são leigos. Uhum. Então, se eu chegar lá, uma pessoa que não entende nada de vinho, ele tomou um vinho de entrada de uma vinícola e achou uma delícia, ele dá nota 5. Mesmo que ele não entenda nada, ele vai falar, não, tá gostoso pra caramba. E vou pôr nota 5. Aí você vai lá e acredita na nota 5. Ah, aquela nota é do consumidor? Não. Sério? Não tem Essa parte eu não sabia. Nem uma nota técnica. Que legal. Uma. Então, se a gente pegar aqui 10 amigos, eu lancei um vinho, eu ligo com meus amigos todos aqui, dá nota lá no Vivino e compartilha. Se tiver mil coisas lá com 5, meu vinhozinho ser fraquinho, Ah, ótimo. Tá lá com a nota. Que bacana. Ó, eu não uso Vivino, não, mas eu vejo muita gente usando. Nossa, isso é um problema. Mas esse ponto aí eu não sabia. Isso é muito interessante, porque eu tenho muitos amigos que entendem de vinho. E vai no Vivino. Ô, Wanda, é um conforto. É um conforto. Não pode tirar esse conforto da gente. Não pode Agora, tirar isso é um problema para mim, por exemplo, no supermercado. Eu faço consultoria de adegas, né? Eu monto as consultorias, eu monto a adega inteira de vários estabelecimentos aqui em Divinópolis. Eu monto do zero até o completo. E aí a gente chega lá, eu de vez em quando vou para o chão de loja, fico lá, ajudo um pouco, aí chega um e começa a fotografar. Eu falo, meu Deus, ô Wanda, esse vinho tá caro. Aí eu tenho que explicar, olha, a gente mora em Minas Gerais, por favor, nós temos substituição tributária. Aqui, mas esse vinho que você tá me indicando aqui tem nota 3 no Vivino. Eu falo, leva. Aí eu brinco. Leva. Se você não gostar, você traz. Me devolve. Eu vou te devolver o dinheiro. Não tem problema. É aquilo que você falou lá atrás, né? Quem não entende, discute. Quem não entende, discute. Exatamente isso. Então, é muito legal. Você acabou de tirar, assim, né? Um tapete de várias pessoas. Gente, não briguem comigo, de apoio, por favor. Mas essa é a real. Me conta uma coisa, qual que é a importância do networking nessa área? Toda, né? Eu falo que esses encontros, eles são
eu falo que a gente tem que partir de dois pressupostos, assim. Primeiro, que o vinho é uma bebida alcoólica. Uhum. Então, a gente glamoriza de uma certa forma, mas a gente glamoriza com o pé no chão, né? Então, assim, eu não posso simplesmente ignorar esse fato, porque realmente é uma bebida alcoólica. Porém, sabendo tomar de uma forma... A gente não faz networking tomando caipirinha. Uhum. E a gente faz network tomando vinho. Você já percebeu isso? Sim. Então, assim, é isso aqui, é esse o glamour que a gente tem que deixar bem definido, que precisa saber beber com moderação. Uhum. Então, se a pessoa não pode beber, que não beba. Uhum. Né? Mas que participe desses momentos. Mesmo no curso, eu tenho várias pessoas que participam de curso que não bebem. E eles vão para aprender, eles morrem de rir. Aí eu levo refrigerante, levo espumante sem álcool. Ó, essa é nova Porque pra mim também. tem É espumante. brasileiro? É brasileiro. Olha, depois eu quero saber o nome. Esse é Tem, novo. pois é, e tem espumante sem álcool que dá para fazer um brinde. Aham. Então, assim, o networking ele é muito importante. Nesses cursos, principalmente, a gente faz vários encontros ali a partir disso. Então, essa confraria minha, eu tenho 2 confrarias hoje rodando, pretendo ter mais uma depois do seu curso, porque é um grupo que fica coeso, todo mundo se apoia, e na hora que encontra, sabe que fala a mesma língua, sabe? E ali encontra, assim, profissionais de diversas áreas que estão dispostos a poder partilhar aquele momento e partilhar momentos profissionais também. Então, é muito gostoso. No Muito curso começa todo mundo calado e depois não tem nem como Você mais, viu, né? Você viu como é que funciona, né? Não tem jeito. E é sempre assim. É sempre assim. Agora, os cursos, por exemplo, os meus cursos que eu faço, que eu sempre fiz, a gente não engole o vinho. No do sommelier Ele mesmo, não né? Você engole. tem que... A gente descarta. Aham. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou degustar vinhos para fazer seleção de rótulos para qualquer loja que eu trabalhe, eu não engulo. E tem uma diferença para saber qualidade, para saber, sabe, para identificar aí o sabor mesmo? Tem. É paladar, o paladar da gente é soberano. Então, uma das coisas que eu mais tinha medo, desculpa, foi na pandemia pegar Covid. Uhum. Eu tinha muito medo, porque se eu perco meu paladar, eu perco 100% minha forma de degustar. Paladar e olfato. Uhum. O olfato é 50% cada um. Eu diria que o olfato é até mais do que o paladar. Então, é complicadíssimo. Eu tive muito medo. Então, a primeira coisa é litragem. A gente precisa saber se o vinho tem equilíbrio. Então, isso a gente parte de premissas de cada ponto, né, da avaliação do vinho. Então, cor, aroma. Então, eu preciso saber as características das uvas para saber se aquele vinho vai me entregar o que ele está prometendo, de onde é aquele vinho, porque se ele for de uma região fria, eu vou esperar uma coisa. Se ele for de uma região mais quente, outra. Se ele for de um solo mais arenoso ou um solo mais calcário, isso tudo eu preciso saber. Então, aí eu pego essas características todas, pego, por exemplo, um vinho de Chablis, que é uma região na França, e eu vou esperar uma mineralidade excessiva num vinho Chardonnay. Pronto, eu vou entender se aquele vinho tem ou não qualidade. Apesar de que um Chablis todos têm qualidade. E não vai depender de mim. Todos vão ser bons, não dependem de mim. Então tem essa coisa toda que a gente precisa saber. E é Olha só. complexo, É mas muita muito informação, é muita complexidade. E aí, gente, deixa eu contar aqui uma coisa que eu aprendi também no curso, que existe vinho laranja. existe mesmo. E olha que são vinhos mais caros até, né? Não tem assim... De entradinha, não. Tem não. Caros, bem caros. Os vinhos laranjas são os vinhos vinificados com uvas brancas da forma de vinificação dos vinhos tintos. Você aprendeu isso. Então, significa que eles são macerados com a casca e como a casca é que passa a cor
Sendo branca, ela vai ficar mais alaranjada mesmo. Então, vai trazer tanino para esse vinho, uma complexidade de sabor e de aromas interessantíssimos. E a gente pode tomar um pouquinho mais gelado, que vai dar tudo certo. Eu já pesquisei, né? Já sei até qual distribuidora. Aí nós vamos tomar um na imersão. Na imersão tem vinho laranja. Você vai tomar vinho laranja na imersão. Então, eu vou esperar antes de Pode comprar. esperar, pode esperar. Pode esperar, que tem bons vinhos Wanda, laranjas. se deixar, eu fico aqui trocando a tarde toda. Até Tem eu muita também, coisa. Tem muita coisa. Principalmente, assim, tirar o tapete, né? Principalmente, isso que acontece sempre. Mas uma coisa só para eu te contar da questão do consumo do vinho. Como o vinho, aquela hora que você me perguntou, que é Sim. muito momento, na pandemia, nós tivemos uma queda do consumo de espumantes em 90% no mundo. Gente, que informação interessante. 90% Mundial. no mundo de Mundial espumante? de espumante. Porque ninguém festejava. mas Nós tivemos Outra uma coisa que eu lacuna. aprendi, gente. Peraí, não, calma, pausa. Ó, pausa. Espumante você toma em taça. Você não toma naquela taça, como que fala? Aquela. Flute, Flute. Ou flute. É. É isso sim. Isso pode também. Porque a gente sente mais complexidade de aroma e sabor. Mas esse período da pandemia foi um período de tanta introspecção. Falei que o consumo aumentou. O Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil pré-pandemia, o consumo era mais ou menos de 1,8, 2 litros per capita ano. Na pandemia, a gente saltou para 3,5 per capita ano. Nossa, praticamente dobrou. E pensando que o Brasil tem dimensões continentais, né? É um país gigantesco. Então, a gente precisa imaginar que o consumo de vinho na pandemia cresceu exponencialmente, cresceu muito. Porém, o consumo de espumante caiu vertiginosamente. Por que a gente usa espumante? Para brindar uma comemoração, um casamento, um aniversário, né, um nascimento. E não existia isso. Nascimento existia, mas não se comemorava. Então, a gente tem que fazer um trabalho hoje. Hoje em dia, isso já voltou bastante. Mas um trabalho de trazer o espumante como um excelente vinho para harmonizar todo um jantar. Tirar a ideia de que espumante é somente festivo. E isso não aconteceu nesse período. Olha e foi só. muito interessante. E esses assim. números, eles batem mundialmente ou só Brasil? Mundialmente, a queda foi mundial. No Brasil caiu-se mais, porque o número que eu tenho mais recente era esse. Mas caiu mundialmente o consumo geral. Mas e o aumento do vinho Não, também? o aumento do vinho, desse aumento foi mais Brasil. nível Brasil mesmo. Porque Portugal já tem 55 per capita ano, 55 litros per capita ano. Então, o português toma vinho o tempo todo. O francês toma vinho muito, o italiano toma muito, o americano tem tomado muito vinho. Então, o brasileiro que se tomava muito vinho suave, fez a transição no período e começou a tomar mais. Só falta estudar mais, né? Isso falta. Isso falta. Não, é muita coisa, é muita informação. Muita informação. É muita informação. Mas é muito gostoso. E eu falo que minha grande meta de vida é fazer com que as pessoas tomem vinho. Né? Entender que pode tomar vinho na cachoeira, que pode tomar vinho no churrasco. Só não leva taça de vidro, Só não leva né? taça de vidro, por favor. Mas que pode tomar um vinho no churrasco, que pode tomar um vinho no boteco, um vinho na balada, que não tem problema. Mesmo que a pessoa não entenda muito, ela tem que começar. E uma hora ela vai entender. Pelo menos o que ela gosta, ela vai entender. Eu tenho pânico de cerveja, de cheiro de cerveja. Eu, assim, até o cheiro me incomoda. Então, as únicas bebidas que desce ou é o vinho ou espumante. Mas, e até mesmo destilado, né? Igual você falou que tem uma paixão pelo destilado. Destilado também não... Para mim, não dá. O uísque é minha grande paixão, assim, depois do vinho. Então, porque é o seguinte, eu falo que em alguns momentos que eu quero relaxar, eu não quero tomar vinho porque eu fico observando se o vinho tá bom ou não tá bom. Sabe? Aí eu começo a falar, gente, será que isso é trabalho? Mas a grande maioria das vezes eu tomo vinho. Mas o dia que eu quero relaxar totalmente, assim, que eu não quero pensar em absolutamente nada, e nem pensar, eu tomo um whisky. Adoro.
Adoro um esquinho, acho bom. É outro mundo paralelo também, né? Outro mundo Eu falei que eu não vou paralelo. estudar, não. Esse eu não vou estudar. Não vou me aprofundar. O que eu já sei já tá bom É demais. outro Não, eu mundo piro. paralelo. Bom, estamos Exatamente. caminhando aqui para o final. Se deixar, eu continuo, né? É. Um assunto vai puxando o Puxa outro. o outro. Só que tem uma pergunta, Wanda, que eu sempre faço para todos os meus convidados Uhum. de finalização. Oba. É a seguinte. Imagina a Wanda pequenininha, criança, toda Uhum. petitinha. O que ela diria para a Wanda de hoje? Difícil. Mas eu acho que ela diria: estou orgulhosa do que vocês têm se tornado. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que tem mexido muito comigo nesses últimos tempos. Eu tenho feito muito um autoconhecimento, eu cheguei aos 50, então, assim, a gente começa a refletir muita coisa mesmo, até mesmo a questão de transição de carreira. E hoje eu vejo que ela iria olhar para mim e falar assim: estou orgulhosa de você. Parabéns. Ela imaginaria toda essa trajetória? Jamais, jamais, jamais. Eu acho que nunca, porque é um negócio que é difícil. Hoje eu brinco, porque as minhas meninas sabem, não bebem nada, mas elas descobrem aromas, às vezes, nos vinhos que eu não descubro. Uhum. Mãe, isso Interessante. tem cheiro disso? Porque elas têm esse contato diário, não bebem absolutamente nada. Eu acho até bonitinho demais. Mas elas conseguem sentir esses aromas que... Então, eu não tive esse contato, né, na infância. E acho que a minha criança não imaginaria nunca que fosse ser esse furacão, né? Esse tanto de coisa fazendo, esse tanto de coisa. Se vier o estudo do uísque, então, aí que não vai imaginar mesmo. Não, aí pira. E agora vem coisas novas aí também, um espaço para curso, um espacinho de culinária, então tem novidades aí daqui a pouco. Eu venho contar, já é uma, né? Já tô colocando uma sementinha. Eu venho contar, vai ser bem legal. Deixa seu contato pro pessoal, Wanda, né, como entrar em contato, como fazer curso, como que é que funciona o trabalho, o seu trabalho. Claro, Conta aí. eu vou falar para lá, né? Vai. Meu Instagram é Wanda Mendes, né? Eu tenho muita coisa do meu trabalho lá. Lá também tem meu contato direto, meu celular, podem entrar em contato comigo. Vai ter essa turma de imersão agora, ela começa na segunda quinta-feira de agosto, e vão ser as 4 quintas-feiras de agosto consecutivas, um encontro de mais ou menos 3 horas, com muito aprendizado. E a gente fala muito de espumante, vinho branco, vinho tinto, e um módulo inteiro sobre harmonização. Então, esse módulo inteiro de harmonização, as pessoas adoram, porque elas já saem de lá sabendo receber em casa e fazendo uma harmonização básica. Então, é muito gostoso. E as consultorias também estão todas aí de vento em popa. É restaurante e supermercado. Restaurante, supermercado e lojas de conveniência também. Então, lojas de conveniência eu faço. Tem restaurante em Itaúna que estou finalizando o treinamento lá. Faço treinamento de equipe. Então, a pessoa que é dona de restaurante quer implementar o vinho, mesmo que não queira fazer uma carta muito cheia de frufru, faz uma carta básica, mas um bom serviço é fundamental. Eu faço esse treinamento. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E não precisa ser aquela coisa... Não, pode ser o básico, não o simples. É o simples bem feito. Então, é saber chegar, servir o vinho, a forma de servir, sem ficar falando demais, porque eles não têm tanto conhecimento, mas sabendo do que eles estão fazendo. E isso é muito importante. Pelo menos o básico eu já sei. Você sabe mais do que o básico. Você está escondendo leite. Wanda, sabe mais. Muito obrigada por topar esse bate-papo. Depois tem outro, né, para falar da segunda fase aí. Tem. Até eu quero saber da novidade. Vai ter, breve. Mas foi muito gostoso. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço muito, viu? Foi muito bom. Obrigada. Pessoal, agradeço quem ficou com a gente até agora. Curta, compartilhe, comente o vídeo e eu vejo vocês no próximo podcast. Até!